Ok, voltando, questão 4, ele pergunta o seguinte: em uma das alternativas a seguir, o termo destacado no terceiro parágrafo funciona como objeto direto da oração a qual pertence. Assinale-o. Nós vamos direto ao item verdadeiro, que no caso o item verdadeiro é o item D, o livreiro Amadeu. Por que o item D é o verdadeiro? Então vamos voltar lá ao terceiro parágrafo e ver por que o livreiro Amadeu é objeto direto. Quando a gente volta ao terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte, ó, bem aqui, desce comigo, tá aqui, o livreiro Amadeu. Vamos ler o fragmento todo, ó. Foi nesse meio tempo, por volta dos 13 anos, que descobri o livreiro Amadeu. Ora, o verbo em questão é o verbo descobrir, concorda? O verbo descobrir, se a gente colocar lá naquele aplicativozinho que a gente mostra em toda a aula, quem descobre, descobre algo ou descobre alguém. No caso aqui ele descobriu alguém, o livreiro Amadeu. Portanto, o livreiro Amadeu funciona como objeto direto do verbo descobrir. Tá legal? Show de bola. Questão 4 já foi comentada. Vamos agora à questão 5, que nos indaga o seguinte. Vamos à questão 5 aqui, do outro lado. Sobe comigo. A questão 5 pergunta aqui. São 3 opções, né? São 3 marcações aqui. Então ele diz assim, ó. Observe a frase retirada do texto e sua reescritura. Ele reescreve um fragmento do texto e pergunta qual problema que foi causado, qual erro que foi causado, né? E aí o fragmento do texto está bonitinho, você pode dar uma lida aí nele, você para o vídeo e lê, mas veja a reescritura proposta, ó. A reescritura proposta diz assim: minhas leituras mudavam. Estou lendo 2, tá? Acompanha comigo o 2, tá bom? Minhas leituras mudavam. Amadeu continuava em relação às coisas dele com aquele jeitão comprido de valorização. Olha, em relação a rege preposição a, portanto, o erro é um erro da ausência do acento grave, em relação às coisas dele, tá bom? Então, em relação às coisas dele, faltou o acento indicativo de classe porque aprendeu o verdadeiro. Então, vamos voltar lá ao terceiro parágrafo e ver por que o livreiro Amadeu é objeto direto. Quando a gente volta ao terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte, ó, bem aqui, desce comigo, tá aqui, o livreiro Amadeu. Vamos ler o fragmento todo, ó. Foi nesse meio tempo, por volta dos 13 anos, que descobri o livreiro descobrir. Tá legal? Show de bola. Questão 4 já foi comentada. Vamos agora à questão 5, que nos indaga o seguinte. Vamos à questão 5 aqui, do outro lado. Sobe comigo. A questão 5 pergunta aqui. São 3 opções. Amadeu. Ora, o verbo em questão é o verbo descobrir, concorda? O verbo descobrir, se a gente colocar lá naquele aplicativozinho que a gente mostra em toda a aula, quem descobre, descobre algo ou descobre alguém. No caso aqui ele descobriu alguém, o livreiro Amadeu. Portanto, o livreiro Amadeu funciona como objeto direto do verbo. Ok, voltando, questão 4. Ele pergunta o seguinte: em uma das alternativas a seguir, o termo destacado no terceiro parágrafo funciona como objeto direto da oração a qual pertence. Assinale-o. Nós vamos direto ao item verdadeiro, que no caso o item verdadeiro é o item D, o livreiro Amadeu. Por que o item... né? São 3 marcações aqui. Então ele diz assim, ó. Observe a frase retirada do texto e sua reescritura. Ele reescreve um fragmento do texto e pergunta qual problema que foi causado, qual erro que foi causado, né? E aí o fragmento do texto está bonitinho, você pode dar uma lida aí nele, você para o vídeo e lê, mas veja